todo, né? Como morreu agora, nessa pandemia mundial. Então, vamos dizer, já foi pré-tribulação. Já foi uma pré-tribulação, porque se a tribulação está começando já, agora, para agora, estão dizendo que está começando, então a pandemia já levou muita gente, né? Então, já sabe. Quem foi? Glória a Deus, né? Meu pai tá nessa. Meu pai tá incluído nessa conta, né? Foi levado antes. Minha filha, o flagelo é grande, mas apesar disso os povos não se estremecem. Antes ainda permanecem quase indiferentes, verdade, como se deveriam assistir a uma representação de cena trágica e não uma realidade, verdade. Em lugar de vir todos humilhados a meus pés, a chorar e a implorar piedade, perdão, estão mais atentos a ouvir o que vai acontecer. Estão loucos de curiosidade, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu quero ver. E ficam aí com os vídeos atentos, nos canais de YouTube atentos, né? Tudo atento para mostrar, né? Todo mundo atento, né? Para poder ganhar visualizações e ficar famoso nessa hora. Minha filha, que grande é a perfídia humana. Veja como são obedientes aos governos. Falei ontem da igreja, né? Falei ontem da igreja com essa máscara toda aí, né? Falei ontem como que é. Veja como eles são obedientes aos governos. Os sacerdotes leigos não pretendem nada. Não recusam nenhum sacrifício. E estão sempre dispostos a dar sua própria vida. Fazendo sacrifício de continuar usando máscara para o governo nunca falar mal deles, né? Só para mim não há obediência nem sacrifícios. E se alguma coisa fazem, são mais as pretensões e os interesses. Isto porque os governos usam a força, mas eu uso o amor. Para as criaturas este amor é desconhecido e diante dele estão indiferentes, como se eu não merecesse nada delas. Verdade, é assim mesmo. Jesus não é nem um pouco considerado de verdade, nem um pouco considerado como uma pessoa mesmo, como um Deus que sabe que está vivo realmente, ressuscitado e que tem sentimentos e que sofre por causa de nós e que nos quer salvos, que nos quer. Muita gente não se importa nem um pouco com os sentimentos de Deus, com os pensamentos de Deus, com o que Deus sente, como se Deus não tivesse que sentir nada. Aquilo que a gente já vive falando, né? Que as pessoas parecem que acham que Deus não tem sentimentos, que as pessoas acham que Deus está longe, longe, longe e não tem sentimentos. É a palavra certa, Deus tem sentimentos, você tem que se importar com os sentimentos de Deus, não ofendê-lo. Ué, não é sentimento? Você tem Deus está sendo ofendido. Ofendido no quê? Quando você ofende uma pessoa, você está ofendendo o quê? Os sentimentos dessa pessoa, né? Então, Deus, ele tem um sentimento. Ele tem uma regra, tem uma lei, né? De ordem. E que ele que está esperando que você obedeça essa lei. Obedeça essa ordem que ele tanto pede, né? E isso é o sentimento dele por você. Para que você obedeça por amor, né? Porque ele não quer te perder. Ele não quer te perder. Então, a regra que ele coloca é o amor. Ele quer seu amor. E aí, se você não ama, se você é indiferente, né? Se você é indiferente ao amor por ele, você não, agradece, não reconhece o amor dele, não o ama de volta, então, você vive indiferente. Você não faz nenhum sacrifício, não está disposto a fazer nada por Deus. Nada, nenhum sacrificiozinho, nada. Né? Mas pro governo, você fica lá de máscara. Até quando você quiser, até mesmo depois que o governo pediu. Você continua de máscara, porque a gente não pode dar problema pro governo. Na hora que acontecer qualquer coisinha, o governo vai poder te falar, nossa, que gente obediente, gente boazinha. Nossa, os religiosos, as igrejas são tudo boazinha. Não podemos acusá-los porque eles estavam firmes usando a máscara. Que bonitinho, né? Então, para os governos, eles morrem de medo de ofender o governo, do governo falar alguma coisa, apontar o dedo, né? Do governo, eles morrem de medo, mas de mim, será? Nada. Para mim não há obediência, só para mim não há sacrifício.
Para mim não tem nada. Só quando tem alguma pretensão diante de mim, ou algum interesse só, que daí eles fazem alguma coisinha, né? Mas faz só para mostrar que fez, para o povo falar, nossa, como eles são santos, piedosos, olha lá, fizeram um sacrifício do sacrifício, olha lá, fizeram lá. Mas para mim não tem uma procissão, não tem nenhuma procissão. Para mim não teve nenhuma procissão nessa quaresma, nenhuma caminhada penitencial para mim, nada. Nadinha. Mas o governo, qualquer coisinha, eles dão. Então Jesus está vendo isso, tá? A palavra aqui é muito atual, né? Muito atualizada, né? E porque o governo usa a força, né? Então eles morrem de medo, né, do governo falar alguma coisa. A igreja saiu fazendo procissão por aí, aumentou aqui na cidade a dose das pessoas internadas de Covid. Então, com certeza, foi as procissões na Semana Santa da igreja que causou isso. Com certeza. Aí a igreja, para não ser acusada, não apontar o dedo para ela, né? Ela não quer causar nenhum problema, ela quer ser linda, fofa, brilhante, cheirosa, né? Em direção ao mundo, em direção aos olhos dos governos, em direção ao mundo. Mas Jesus, cadê? Mas Jesus não subiu nenhum incenso na rua, né? Nada. Né? Pelo menos aqui na minha cidade, não. Para as criaturas, este amor é desconhecido. E eles usam a força, eu uso o amor. E para as criaturas, este meu amor é desconhecido. Diante deles, estão totalmente indiferentes. Como se eu não merecesse nada delas. Tá louco, que triste. Mas enquanto dizia, rompeu em pranto, que dor tão cruel ver chorar Jesus. Depois continuou. Mas o sangue e o fogo purificarão tudo. Ixi, e farão com que o homem se arrependa. Mas vai ser tarde demais, né? Mas quanto mais tarde voltar, tanto mais sangue correrá, e será tal a carnificina que o homem jamais o teria pensado. Tá vendo? A justiça vai se vingar da igreja. Vai se vingar da igreja. Não tem jeito. Se preparem, porque a justiça vai se vingar. Porque não é uma vingança, vamos dizer assim, né? A justiça, ela vai agir à força para poder ver se ela consegue salvar alguma pessoa, né? Ela tipo espreme. A justiça, ela tem a intenção de espremer, né? Ela vai espremendo, ela vai chegando aos poucos, como dores de parto. E ela vai espremendo aos poucos para ver se vai saindo alguém, né? Que pede perdão, que reconhece que tá errado. Aí como que essa pessoa vai sendo espremida, né? Porque a pessoa vai procurando, ela vai sentindo dentro dela uma luz, e aí que Deus está falando assim, vocês não me amam mais, cadê as procissão? A pessoa recebe uma luz lá do Orvalho Benéfico e ela fala assim, realmente, a gente tá fazendo, eu acho que a igreja não tá sendo mais amante de Deus como era, né? Então eu vou procurar saber mais, eu vou tentar saber, vou pedir perdão para Deus. E aí ela vai atrás e de repente encontra a resposta, né? Em tantos e tantos livros de místicas, em tantas e tantas mensagens de Nossa Senhora, em tantos e tantos livros desses aí que a gente está lendo, vídeos que nós estamos colocando desses materiais que nós estamos lendo, aí essa pessoa acha e fala, nossa, era isso mesmo, eu estava percebendo realmente que estava acontecendo isso na igreja, agora eu vou sair fora dessa situação, eu vou pedir perdão para Deus enquanto eu posso. E aí vai espremendo, e aí aparece mais gente, aí vai espremendo, aí vai aparecendo mais gente, aí vai espremendo e vai saindo mais gente. Mas aí alguns vão sempre ficando para trás, alguns sempre vão sendo obstinados no erro, alguns sempre vão continuando obediente ao governo, sempre vai continuando, né, deixando Jesus de lado, entendeu? Deixando ele de lado. E aí ele vai espremendo, e vai sair sangue, sair sangue, né? Então ele tá falando aqui, mas o sangue e o fogo purificarão tudo.
e farão com que o homem se arrependa. Mas quanto mais tarde voltar, tanto mais sangue correrá, e será tal a carnificina que o homem jamais o teria pensado. Então, vai chegar um momento em que falar, né, que essa pessoa que sobrar, que ela sair correndo e pedir perdão, ela já vai estar pedindo perdão no meio de sangue puro dos outros, né? De mortes, assim, terríveis, né? De circunstâncias terríveis. Daí, quanto mais demorar, mais sangue vai correr, né? Enquanto isso fazia, não é vingança, na verdade é desespero da justiça, né? Se a gente for ver, é tipo um desespero da justiça, tendo que fechar o cerco, né? Tá fechando o cerco, né? E enquanto isso dizia, me fazia ver esta carnificina humana, que dor viver nestes tempos, mas seja sempre feita a vontade divina, né? Então a divina vontade, a gente tem que servir a ela, né? Ao que está acontecendo, ao que é real, a realidade, né? Então, assim, a gente tem que ficar muito esperto, né? Porque nós somos Jesus, e um Jesus que obedece à ordem, né? Um Jesus que obedece à vontade de Deus. Então, nós somos os filhos da divina vontade, nós nos temos que nos colocar como Jesus se comportava, né? Em direção a esse tempo de dor, de sofrimento do povo. Como que Jesus se colocava, né? Sempre em oferta, em sacrifício, né? Em se doar, em tentar ajudar, né? A dar esperança, a falar para a pessoa: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, vamos rezar, vamos pedir misericórdia para Deus, vamos pedir misericórdia para o Pai, né? E ele ainda nos ama. Parece que tá tudo perdido, parece que Deus está vindo com uma força sobrenatural contra nós, mas não, nós sabemos o que está acontecendo. Isso aqui é um castigo que Deus está permitindo para nós, mas é para o nosso bem, é para nós nos convertermos. Então vamos rezar, vamos. Não é hora de desespero, não é hora de se desesperar, é hora de se acalmar, mesmo vendo tudo isso que está acontecendo de ruim, mas acalma, irmã, calma, irmão, vamos rezar, vamos nos unir em oração. E aí você vai fazer as pessoas rezarem, né? Jesus faz as pessoas rezar. Jesus em nós vai fazer as pessoas se acalmarem, né? Reconhecer os seus erros. Você vai fazer as pessoas reconhecer que Deus está agindo, explicando por que Deus tem que agir dessa forma, né? Começar a explicar: olha, está acontecendo isso por causa disso, 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 né? E mostrar a pessoa real, a palavra de Deus está aqui, ó, para você ver. Né? É necessário acontecer essas coisas. Olha aqui, ó, que está escrito para as igrejas no Apocalipse. Olha aqui, pega a Bíblia e mostra. Olha a mensagem que Jesus está mandando para as igrejas. Ó, a igreja de Sardes, a igreja de Laodiceia. Olha aqui que ele está falando, que o negócio está feio. E nós somos essa igreja. Essas mensagens são para nós nesse tempo. Então, nós estamos na grande tribulação. Então ele está avisando, ele avisou pra gente. Aí mostra o Apocalipse pra pessoa. Já que ela não conhece o livro do céu, você mostra o Apocalipse. Lembra do Apocalipse e fala assim: ó, nós estamos no tempo do fim. É um tempo de fim dos tempos, não é fim do mundo, é fim dos tempos. Nós estamos no fim dos tempos. Então a gente tem que se acalmar, porque é só um tempo de tribulação. Mas só que a gente não é aqui na terra que a gente vai viver, né? Não é, a felicidade não é aqui na terra. Então não adianta, você perdeu tudo, você perdeu seu pai, perdeu sua mãe, né? Perdeu suas coisas, perdeu sua família, perdeu seu emprego, você tá desempregado. Mas calma, que isso aí é tudo princípio das dores, ainda virá coisas ainda. A gente tem que se apegar em Deus. É hora de se apegar em Deus. Ai, meu Deus, vai vir mais coisa ainda, você tá me deixando louca. Ai, meu Deus do céu, aí que eu vou ficar louca mesmo. Calma, né? Calma, você tá aqui ainda, calma. Então a gente vai ser Jesus acalmando as pessoas, né? Tentando ajudar a acalmar as pessoas, né? É difícil, vai ser difícil, mas a gente vai ter que, ele tá falando aqui, vocês vão ficar no meio deles e vocês vão dar o meu sangue. Como é dar o sangue? Você vai se sacrificar, né? Chorando junto com essas pessoas, explicando para elas com sacrifício como que vai fazer, né? Então nesses momentos de se preparar, né? Desde já se preparar, e já tá acontecendo, gente. Já tá acontecendo muita coisa já. Né? Hoje mesmo eu atendi uma pessoa, ela tava, nossa, eu não tenho mais esperança, eu tenho vontade de desistir de tudo, né? Então, ela tava falando. Aí eu fui conversar com ela, não era tão grave assim, mas é uma situação chata, né?
Ela se acalmou, ficou tranquila, né? Eu conversei direitinho com ela, expliquei que não é, né, que é para ficar calma, não adianta. Lembrei das bem-aventuranças, né? Que é uma situação difícil, né? A gente está numa situação que a pessoa tem um filho e ela não pode mais deixar o filho ter amigos. Mostrou para mim as mensagens que o amiguinho do filho mandou para ele. O menino dela tá internado no hospital e aí ela ficou com o celular do menino. E aí os amiguinhos dele mandando umas mensagens horrível para ele. Horrível, com baita de palavrões e tal, um monte de coisa. Esses meninos, as pessoas, né, os amigos dessa pessoa, né, os filhos, que é amiga dessa pessoa, o filho dessa pessoa, que é quem falou esses palavrão tudo, ela ficou muito chateada, porque é uma pessoa que ela conhece, que ela não esperava isso. Não esperava esse tipo de comportamento do filho da melhor amiga, tipo assim. E ela ficou muito chateada, muito magoada. Foi falar com a amiga falou assim: eles são assim mesmo, são crianças, você tem que deixar quieto, não adianta ficar assim. Né? Foi só pra deixar você nervosa, é tudo coisa de criança, não tem que se. E aí ela ficou magoada, porque a mulher não defendeu, não foi contra o filho dela. Falou que o menino não fez nada demais, tipo assim. Aí ela falou assim: o mundo acabou. E não tem mais graça esse mundo mesmo. Olha como que situação, meu filho sendo atacado desse jeito pelo filho da minha própria amiga, e minha amiga não ter capacidade de defender o meu filho, de ir contra o filho dela. O mundo acabou, eu não sei mais o que eu penso, tá? Eu tava toda triste, chateada. Aí eu peguei e falei pra ela, falei assim, você tem que perdoar, não tem que fazer. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, né? Porque a justiça não é na terra, a justiça é de Deus, a gente tem que perdoar. Né, deixa que Deus, que vai cobrar dela, né, a atitude dela de não ter educado bem o filho, né? Você pode dar um conselho de que ela tem que educar melhor o filho dela, mas se ela não tá, né, disposta, você tem que ter paciência. Protege o seu filho. Ela falou que é um filho dela especial. Eu falei, então protege seu filho. A única coisa que você pode fazer é proteger seu filho desse tipo de pessoa. É fazer o quê? Né? E ela toda triste, chateada, muito chateada, né? Eu falei, bem, o que eu posso falar pra você? A gente tá numa terra, um exílio, as pessoas, a gente não tem como mudar elas no piscar de olhos, não adianta a gente, né, chorar o leite derramado, a gente fica do lado de Deus, né, perdoa, porque não adianta também brigar, não adianta virar a cara, né, tem que ter tolerância, tem que ter educação, amizade não vai ser como antes, mas você não precisa ser amiga, passar, né, de lamber a pessoa, não precisa disso, né, mas também não vai poder virar as costas também, porque não é assim. Mas eu fiz tanto por essa pessoa, mas eu ajudei tanto ela, não esperava isso dela. Aí eu falei pra ela, o que você dá com a mão direita, a esquerda não sabe, criança. Você não tem que cobrar nada de ninguém. Nunca pense assim. Se você fez algum bem pra pessoa, tá feito, entrega pra Deus. É Deus que tem que ver. A pessoa não tem que lembrar nada. É até melhor assim, que você não receba nenhum agradecimento, nenhuma consideração. Porque daí vai ficar tudo reservado pro céu. Falei pra ela, vai ficar tudo reservado de Deus. É melhor assim a vida da gente. Quando a gente faz o bem pra alguém e a pessoa não agradeceu, glória a Deus, melhor pra nós. Porque quem vai guardar a recompensa é Deus. Então não cobre. Não cobre se você fez algum bem pra alguém. Não cobre isso, pelo amor de Deus, gente. O que a mão direita dá, a outra não vê. Esquece. Né? Se a pessoa te agradeceu, glória a Deus. Se ela não te agradeceu, ou melhor ainda, mais glória a Deus ainda. Espera dele, é só pra ele, né? Todas as coisas que você faz, é só pra ele. Entendeu? Mandem lavar a louça, então. São mais as pretensões e os interesses. Isto porque os governos usam a força, mas eu uso o amor. Olha lá, tá vendo? Para as criaturas, este amor é desconhecido e diante dele estão indiferentes, como se eu não merecesse nada delas. Mas enquanto dizia, rompeu em pranto. Que dor tão cruel ver chorar Jesus. Depois continuou. Mas o sangue e o fogo purificarão tudo e farão com que o homem se arrependa.
Mas quanto mais tarde voltar, tanto mais sangue correrá e será tal a carnificina, e o homem jamais o teria pensado. Enquanto se dizia, me fazia ver esta carnificina humana, que dor viver nestes tempos. É uma dor viver nestes tempos. Aqui ela está falando de carnificina, de morte mesmo, né? De flagelos que vão matar. Mas só que viver nesse sistema moral em que nós estamos vivendo, onde a gente vive num ambiente agressivo com as pessoas que moram ao nosso lado, né? A gente não pode contar com ninguém mais, né? É triste também, não é muito diferente, né? É difícil. Viver nesses tempos é uma coisa horrorosa, né? Mas seja tudo feito, né? Sempre feito o querer de Deus. Então, você está preparado, meu filho. Esteja preparado para consolar corações, né? Esteja preparado. O melhor jeito, né, de eu ter passado esse aniversário de 4 anos foi ter atendido uma pessoa. Acho que a melhor homenagem que eu poderia dar para Deus nessa missão de hoje foi ter atendido uma pessoa do Hospital da Misericórdia que veio de lá, né? Uma pessoa que veio de lá, né? Me procurar. Do grupo lá do Hospital da Misericórdia que veio me procurar. O melhor serviço que eu poderia prestar e o melhor presente que eu poderia ganhar nesse dia de missão é eu atender uma pessoa de lá, né? Que tá precisando de uma palavra de Deus, né? Então é assim. 6 de junho de 1915. Na vontade de Deus, tudo se reduz em amor para Deus e para o próximo. Encontrando-me no meu habitual estado, eu sempre amava Jesus enquanto se mantém oculto, me quer toda atenta a Ele e para advogar continuamente por meus irmãos, e enquanto rezava e chorava pela salvação dos pobres combatentes, querendo estreitar-me com Jesus para lhe suplicar de tal maneira que nenhum deles se perdesse. Chegava a lhe dizer desatinos, e Jesus, embora aflito, parecia que gozava por minhas insistências e como que cedia ao que eu lhe pedia. Mas um pensamento voou em minha mente, que eu deveria pensar mais na minha própria salvação. E Jesus me disse, misericórdia, encontrando meu habitual estado de vítima, meu sempre amava Jesus enquanto se mantém oculto, ele me quer toda atenta a Ele e para pedir continuamente por meus irmãos. Pedir pelos irmãos, rezar pelas pessoas. E enquanto eu rezava e chorava pela salvação dos pobres pecadores, querendo estreitar-me com Jesus para lhe suplicar de tal maneira que nenhum deles se perdesse, chegava ali